O mundo visto do céu. Sicília. Stromboli até Selanante. Nossa viagem começa na ilha vulcânica de Stromboli e segue para o litoral norte da Sicília, onde rumaremos oeste, passando pelos povoados nas colinas, até chegarmos a Céfalo e a sua catedral secular. Depois iremos até Palermo, capital da ilha. Mais para o interior, a sudeste, fica um dos muitos sítios arqueológicos gregos da ilha em Segesta. Na extremidade noroeste da costa fica a cidade portuária de Trapani. Próximo dali, uma magnífica cidade com castelo no alto da colina. Depois rumaremos sul, passando por vinhedos até chegarmos a Tricina, no litoral, e ao nosso destino final, as antigas ruínas gregas em Selanante. Uma ilha vulcânica surge em meio à bruma nas primeiras horas da manhã, encobrindo o mar Tirreno no litoral norte da Sicília. É um vulcão em atividade permanente há milhares de anos e um dos mais ativos do mundo. O Stromboli. Esta é uma das 8 ilhas do arquipélago das Ilhas Eólias, que formam uma cadeia de vulcões em formato de arco. A cada 15 minutos aproximadamente, uma pequena erupção lança bombas incandescentes de cinzas e fragmentos de lava, chegando a alcançar 100 metros de altura. Há séculos, Stromboli recebeu o apelido de Farol do Mediterrâneo, porque à noite, faíscas e pedras incandescentes podem ser vistas do mar a quilômetros de distância. Esse tipo de pequena erupção ou explosão, geralmente com duração de poucos segundos, ocorre em outros vulcões ao redor do mundo. O efeito ficou conhecido como estromboliano. A ilha começou a ser formada cerca de 160 mil anos depois que emergiu do leito marinho em uma explosão de lava e cinzas. Curiosamente, existem pessoas que moram na ilha. A maioria no lado leste, em San Bartolo e San Vincenzo. No início dos anos de 1900, eram mais de 1000 habitantes, mas hoje são apenas algumas centenas. Grandes erupções são registradas há mais de 1000 anos. A mais recente foi em 1932, outras mais moderadas em 2002 e 2007. Até mesmo as erupções menores e frequentes são uma vista impressionante. Uma erupção pode durar apenas alguns segundos, mas a coluna de cinzas leva vários minutos para se dissipar. Ao sul de Stromboli ficam as demais ilhas eólias, com vulcões extintos, inativos e ativos. A ilha mais próxima de Stromboli nessa cadeia vulcânica é a ilha de Panaria. A ilha é um vulcão extinto e é habitada há mais de 3.000 anos. Panaria tornou-se hoje um dos destinos turísticos mais chiques do Mediterrâneo. No verão, a população de 300 habitantes aumenta para mais de 1000 pessoas.
Em 2000, a Unesco declarou o arquipélago das Ilhas Eólias Patrimônio Mundial. A última grande erupção na ilha de Salina foi há aproximadamente 13 mil anos. O vulcão permaneceu adormecido desde então. Lipari é a maior das Ilhas Eólias. A última erupção registrada foi no século V, quando a lava cobriu as antigas aldeias romanas. Hoje, o vulcão é considerado ativo com algumas fumarolas ou emissões de vapores. Lipari também é o nome da cidade onde vive boa parte da população de 12 mil habitantes. A palavra vulcão deriva da pequena ilha ao sul de Lipari, que foi batizada de Vulcano pelos romanos. Eles exploram o enxofre, que pode ser visto na borda de um de seus centros vulcânicos. A última grande erupção foi em 1888 e durou 2 anos. Hoje, a renda dos 500 habitantes vem do turismo, já que muitas pessoas vêm aqui conhecer o vulcão e talvez tomar um banho na lama sulfurosa. A Sicília é a maior ilha do Mediterrâneo e uma região autônoma da Itália. A economia se baseia na agricultura, com o cultivo de frutas cítricas e azeitonas e a produção de vinho. O turismo também vem sendo cada vez mais explorado. A ilha possui uma bela faixa litorânea, prédios históricos e povoados impressionantes no alto das colinas. Também existem aqui alguns dos mais fantásticos locais gregos encontrados fora da Grécia. A autoestrada A20, também conhecida como Autoestrada Messina-Palermo, percorre o litoral norte siciliano, ligando as duas cidades. A bela estrada, com túneis e pontes, oferece vistas espetaculares do litoral e das montanhas. Os italianos são conhecidos por algumas das estradas mais estonteantes da Europa. Até mesmo uma pista de interseção parece desafiar a gravidade. À medida em que a autoestrada atravessa as montanhas, o motorista pode admirar alguns dos diversos povoados nas colinas. Um dos mais fantásticos é Polina, localizado no alto de uma colina íngreme. No pico, existe um castelo que data da época dos normandos, que ocuparam a Sicília durante o século XI. Da torre do castelo, o sentinela poderia avistar um possível invasor. Segundo arqueólogos, a antiga cidade grega de Apolônia pode ter sido construída neste local. O nome Polina, que tem mais de 1000 anos, reforça esse argumento. Sendo verdade ou não, o povoado é um lugar fantástico e a vista é impressionante. Antes da invenção do automóvel, com certeza era uma escalada difícil a partir da costa. A cidade de Céfalo foi fundada pelos gregos, tomada pelos romanos e ocupada pelos bizantinos. No século IX, os mouros da África do Norte tomaram a antiga cidade e construíram uma nova no Alto do Rochedo. Foi ampliada mais tarde, quando os normandos invadiram a Sicília no século XI. Os normandos também construíram a grande catedral no chamado estilo romanesco. Ela fica de frente para a praça principal, que atende hoje ao grande número de turistas que vêm a Céfalo todos os anos. A cidade é hoje um dos principais destinos turísticos na Sicília e no verão a população chega a triplicar, totalizando 40 mil pessoas. No litoral foram construídos hotéis e apartamentos de férias. A antiga Céfalo, com suas ruas estreitas, tornou-se uma atração por si só. A catedral se destaca na região e é um popular ponto turístico. Mas ela também é importante para os moradores como um local santo, e tem sido assim há quase 1000 anos.
Durante esse período, inúmeros casamentos foram realizados aqui, como este, em que os felizes recém-casados recebem cumprimentos de familiares e amigos. Nenhuma cidade italiana seria completa sem um estádio de futebol. E o estádio Renzo Barbera, ou estádio La Favorita, como é mais conhecido, é a casa do time de futebol de Palermo, cujo nome imponente é Unione Sportiva Città di Palermo. O clube foi fundado em 1900 e em 2006 emprestou 4 jogadores para a seleção italiana, que venceu a Copa do Mundo na Alemanha. De frente para o estádio fica o Monte Pellegrino, um local bastante visitado pelos moradores aos finais de semana. Porém, quem vem do lado oeste precisa enfrentar o medo de altura, pois a Via Monte Eriks é uma estrada dramática. No alto, a vista do oeste é estonteante quando se olha para a Baía Curvada e a cidade balneária de Mondello. A característica mais impressionante da cidade é o Pier Art Nouveau, que se projeta da praia, construído no final do século XIX e restaurado recentemente. Ao longo da costa, existem pequenas baías e cidades à beira-mar. Este é o porto e o resort de Sfera Cavallo, protegido por montanhas dos 3 lados. O Golfo di Cofano é o maior e igualmente protegido por montanhas. No ponto mais distante fica o principal aeroporto da Sicília, construído em uma península ao lado da montanha. A vista é surpreendente, mas a turbulência provocada pela montanha geralmente dificulta o pouso e a aterrissagem. Alguns acidentes ocorreram ao longo dos anos. Uma nova pista foi feita há alguns anos, com acesso pelo norte, minimizando os ventos cruzados e fazendo do pouso uma experiência mais agradável. O aeroporto de Palermo é um dos mais movimentados da Itália, com um fluxo de quase 5 milhões de passageiros por ano. Ele também é conhecido como Aeroporto Falcone Borsellino, em memória dos 2 importantes juízes contra a máfia assassinados em 1992. Afastado do Golfo di Cofano e entre as montanhas, existem 2 mosteiros espetaculares. Esta é a Abadia Beneditina de San Martino della Scala. O mosteiro original teria sido fundado no ano de 600 d.C. e incendiado por árabes invasores 200 anos depois. Foi reconstruído somente no século XIV. Boa parte do que vemos hoje foi construída durante os 2 séculos seguintes em torno das partes medievais. Em um vale nas proximidades, existe outro mosteiro e uma catedral que é um dos maiores exemplares da arquitetura normanda no mundo. Esta é a Catedral de Monreale, um monumento nacional siciliano. É um dos pontos históricos mais importantes da ilha. A construção foi iniciada em 1174, depois que o rei normando Guilherme II teve um sonho e resolveu mandar construir a catedral em louvor à Virgem Maria. A construção levou apenas 8 anos. O resultado foi uma das mais belas catedrais do século XII na Europa. A decoração externa é uma mistura dos estilos normando-francês, bizantino e árabe. O pórtico na extremidade leste é repleto de arcos esculpidos e entrelaçados, ricos em detalhes. O claustro na Monreale data do mesmo período e é um dos mais belos exemplares desse tipo na Itália. Boa parte do que restou do mosteiro original e do palácio do bispo foi reconstruído ao longo dos séculos. Hoje, milhares de visitantes vêm aqui conhecer esse exemplar notável das arquiteturas cristã e islâmica.
A herança arquitetônica da Sicília remonta a milhares de anos. E em Segesta existe um belo exemplar de um templo ao estilo grego. Esse templo dórico pertence à cidade antiga e também possui um teatro esplendoroso. O templo e o teatro lembram o estilo grego, mas, na verdade, foram construídos pelos helínios, povo nativo durante a ocupação grega. Porém, fica evidente a forte influência do estilo dos colonos. O templo teria sido construído entre 430 e 420 a.C. e é um dos mais preservados do mundo. Foi construído sobre uma plataforma com 3 degraus e um total de 36 colunas dóricas simples, 12 nas laterais e 6 em cada extremidade. Vários fatores indicam que o templo nunca chegou a ser finalizado. As colunas não apresentam sulcos, como em um típico templo em estilo dórico. E não há indícios de que um dia tivesse um telhado. Outra pista pode ser encontrada em vários locais ao redor desse notável sobrevivente do mundo antigo. São os pontos de apoio para ajudar a colocar as pedras no lugar, sendo retirados depois ao final da obra. Uma das teorias para a obra inacabada seria uma possível muralha com uma cidade próxima. Como há poucos indícios que confirmem isso, a construção do templo permanece um mistério. Hoje, tudo isso é ainda mais intrigante e fascinante. O que se sabe é que, na época da ocupação romana, a cidade ficou praticamente abandonada e, mais tarde, os vândalos do norte da Europa destruíram quase tudo. No alto de uma colina próxima, existe um teatro semicircular, construído praticamente na mesma época que o templo. O posicionamento com vista para o vale criou um cenário natural para as populares peças gregas desse período. Na verdade, boa parte do teatro foi literalmente talhada na encosta, como uma escultura gigantesca. Quando foi concluído, o teatro tinha capacidade para 4.000 pessoas. Hoje, 2.500 anos depois, as peças gregas ainda são apresentadas durante o verão. Na extremidade noroeste da Sicília fica a cidade portuária de Trapani, também fundada pelos helínios na antiguidade. A cidade ficou destruída na Segunda Guerra Mundial, quando forças aliadas bombardearam esta fortaleza ocupada pelos alemães antes da invasão bem-sucedida. De frente para Trapani fica o Monte Eryx e a histórica cidade fortificada de mesmo nome. Com os séculos, o nome foi sendo alterado de acordo com o morador da residência. Foi somente em 1934 que o nome voltou a ser Eris, mais parecido com o nome grego original Eryx. No século XII, os invasores normandos que batizaram a cidade de Monte San Giuliano construíram um castelo, onde antes havia um templo dedicado a Vênus de Eryx, a deusa do amor. No litoral sul da Sicília fica nosso destino final e um dos maiores e mais impressionantes sítios arqueológicos do Mediterrâneo. Selanante. Este local antigo se iguala a qualquer outro sítio encontrado na própria Grécia. Está abandonado há mais de 2.000 anos com seus templos, acrópolis e conjunto de ruas. Aproximadamente no ano de 409 a.C., Selanante, com 20.000 habitantes, passou de uma das cidades mais importantes e avançadas do Império Grego para um monte de entulho. O motivo para esse colapso foi o exército cartaginês da África do Norte, que tomou o controle da cidade e, depois de 9 dias, obrigou-a a se render. Selanante foi então totalmente destruída em uma onda de tortura, estupros, assassinatos e saques, que foi considerado abominável mesmo para os padrões da época. A cidade permaneceu oculta durante séculos até ser redescoberta no século XIX, quando começaram as escavações e sua reconstrução.
parte principal da cidade antiga era a Acrópole, com um grande templo ao centro. Embora a cidade tenha sido destruída, boa parte das construções de pedra resistiu, possibilitando a lenta reconstrução de alguns dos templos. O Templo E foi parcialmente reconstruído no início do século XX. Curiosamente, todas as partes com colunas caneladas foram encontradas espalhadas pelos arredores. O templo foi dedicado a Hera, deusa da fertilidade, protetora dos amantes, do casamento e das gestantes. Os visitantes se impressionam com o tamanho monumental do templo e podem caminhar entre as ruínas, sentindo o ambiente dessa civilização perdida e todos os deuses adorados por ela. Um lugar impressionante para encerrarmos essa viagem. Versão brasileira DPN Santos.